Se nem só de pão vive o homem, falar de cultura é falar de algo que nutre nossas almas, mas é produzido por gente que precisa de apoio para seguir criando e viver da profissão que escolheu. Nas vésperas do Carnaval, o Legislativo recebeu lideranças culturais para traçar um perfil e debater projetos que possam alavancar o cenário artístico local. Então, as principais demandas levantadas por estes artistas giraram em torno principalmente do quê? De que nós temos uma legislação que foi criada em 2012 e que é a Lei 3.400 e que ela precisa agora, certamente, de tempo para ser implementada e regulamentada. A criação das nossas câmaras setoriais, do Conselho Municipal, é uma criação bastante recente, como é a história da própria Fundação Cultural. Então, nesse sentido, o que os artistas reivindicam? Reivindicam que eles tenham espaço, né? Que tenham recursos disponíveis para produzir a cultura, mas a principal demanda aqui levantada em termos de encaminhamento foi em torno de que os artistas desejam que a Fundação Cultural seja ocupada por pessoas da área, por pessoas que tenham conhecimento técnico para poder melhor implementar as políticas de cultura e porque certamente a pessoa envolvida com a cultura, ela tem mais condições então de entender o segmento e poder protagonizar as mudanças que tanto são necessárias. Uma outra reivindicação tirada aí como um próximo passo no movimento é que nós possamos criar então o Plano Municipal de Cultura, instituindo assim o Sistema Municipal de Cultura, porque são essas duas premissas fundamentais que garantem a possibilidade da cultura ter recursos. Falou-se muito da inauguração do teatro, da importância do teatro, das mudanças que foram ao longo da construção desse teatro feitas para atender os artistas, ou seja, quando o teatro é construído, ele precisa atender a necessidade do artista e não somente do público que assiste. Mas chamou a atenção o fato da reivindicação de que o grupo organiza há mais de um ano um projeto que reúne todos os setoriais de cultura, são 7 setoriais, envolvidos num pré-projeto para contar a história de Balneário Camboriú de 200 anos atrás até os nossos dias. E esta história seria, então, trabalhada com todos os segmentos para a inauguração do teatro. Valéria é atriz, diretora, gestora cultural há 25 anos. Ela lembra que o artista precisa conhecer as leis que fomentam a cultura. A gente não vive de luz, né? Então nós carecemos nos municípios de algumas soluções que são totalmente resolvíveis por meio das políticas públicas, né? E as políticas públicas, elas só têm como avançar à medida também que a gente coloca dentro das fundações e dos órgãos competentes pessoas com capacitação técnica e competência para gerir esses lugares, né? A produção cultural, ela cresce à medida que ela vai tendo esse amparo, essa sustentação. Não é uma coisa assim de vai lá, se reúne e faz de qualquer jeito. Não é a produção artística hoje, ela não é uma coisa que a gente faz para ver qual não é uma brincadeira adolescente, né? É uma produção profissional e como produção profissional ela precisa ser subsidiada. Para ser subsidiada ela precisa ter leis, precisa ter panoramas, precisa ter programas e o governo federal avançou nisso e os municípios não avançaram o suficiente para poder se alinhar ao governo federal, o que é uma lástima, não é? Rita, falar um pouquinho para o pessoal de casa, então, a quantas anda essa questão aí da literatura na nossa cidade? Como reuniões como essa podem ajudar a alavancar isso aí? Olha, depois de 20 anos, mais ou menos, eu vejo uma movimentação bastante importante nessa área, especialmente da literatura, né? Que existe todo um certo, eu não vou dizer preconceito, mas um conceito já concebido em torno da literatura, né? A gente tem aqui em Balneário Camboriú muitas publicações dentro da Academia de Letras de Balneário Camboriú e praticamente restrito à Academia de Letras de Balneário Camboriú.
né? Então, o que nós queremos? Dentro da Câmara Setorial de Literatura, dentro do Conselho Municipal de Cultura, nós queremos difundir mais essa questão da literatura, não só da literatura, mas do livro e da leitura em si, né? E acho que essa reunião de hoje é um passo a mais e talvez o mais importante de todos que aconteceram até agora. Então, assim, como músico, a gente em particular sempre levanta essa bandeira, né? Mas como na cultura um todo, a gente procura sempre batalhar, né, por todos os outros polos também, que a gente não olha só para uma direção, né? Mas particularmente a música, assim, eu pretendo levar dessa reunião aqui a experiência, né, de ter escutado de outras pessoas de outras áreas também, mas poder ter colocado também o meu sentimento do que a gente precisa hoje na área da música, de uma atenção especial do poder público em relação a isso, né? Porque é uma cultura muito bonita, é uma cultura onde os jovens hoje da nossa sociedade são muito participativos, são muito atuantes nessa área, né? Mas o prazer mesmo de poder estar aqui com pessoas intelectuais e que entendam tão bem da área e poder estar acolhendo um pouquinho de cada um, né? O movimento ligado à cultura em Balneário Camboriú, ele prova que Balneário Camboriú começa a respirar cultura, começa a sedimentar um novo marco sobre a história de cultura em Balneário Camboriú, que é uma cidade tão nova e com raízes culturais diversas de todos os lugares. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para estar debatendo a cultura na cidade e quais serão os principais encaminhamentos para os próximos 5 anos, quem sabe, 5, 10 anos, para que a gente possa sedimentar um conceito cultural em Balneário Camboriú. Bem, na oportunidade de estarmos em Brasília acompanhando a conferência da ministra Marta Suplicy, a ministra da Cultura, nós tivemos mais acesso aí às questões do Vale Cultura e entendendo o Vale Cultura como também um grande momento de uma grande oportunidade para o povo brasileiro para se alimentar além de comida, se alimentar de cultura. Então, o Vale Cultura, de maneira geral, ele vai atingir um público que recebe até 5 salários mínimos. Nós teremos, nesse sentido, em torno de 2 milhões de brasileiros sendo contemplados com o Vale Cultura. O Vale Cultura, só para recordar, ele tem um valor de R$50, que as empresas vão estar acrescentando na folha de pagamento desse servidor, desse trabalhador, e aí ela passa a fazer uma dedução no imposto de renda deste Vale Cultura. Acredita-se que, ao observarmos, então, apenas R$50, pode parecer pouco, mas se nós compararmos ao Bolsa Família, se nós compararmos o quanto hoje as pessoas estão distantes do acesso da cultura, R$50 podem fazer uma diferença grande, inclusive, não só para aquele consumidor de cultura, mas particularmente para as pessoas que produzem cultura. Elas terão um maior público, né, tendo acesso aos seus trabalhos. Então, nesse sentido, vale ressaltar que para que os grupos tenham a possibilidade de se credenciarem, a ter acesso ao Vale Cultura, é necessário que façam um registro específico junto às suas fundações culturais ou secretarias de cultura, e se credenciem, se habilitem para poder atender o público que em breve, acredita-se que a partir de maio, junho, já tenhamos aí implementado o Vale Cultura. Para que outras telas venham a colorir as exposições da nossa cidade, vale lembrar que o seu apoio é fundamental. Toda vez que você vai ao teatro, prestigia um show musical, que você comparece a uma exposição de arte, ao lançamento de um livro, você dá uma pincelada nessa tela colorida que é a cultura na nossa região. Nós nos encontramos num próximo Vitrine. Tchau!